Está no ar mais um episódio do podcast Viver com Saúde. Uma pausa para cuidar de você, porque é preciso viver bem. Adriana Lima. Nosso tema dessa noite é justamente o câncer e a prevenção do câncer de mama. Sobre esse assunto, eu converso com a médica mastologista de Novo Hamburgo, doutora Gabriela Santos. Doutora, falando em câncer, a gente precisa sempre chamar a atenção do pessoal para uma rotina saudável, né? Muitas pessoas acham que é um mero acaso da vida, esse crescimento desordenado das células que dá origem ao câncer, mas a gente sabe hoje que está diretamente ligado a uma rotina saudável e também a cuidados como a vacinação contra o HPV, né? Sim, na verdade, eu acho que o foco tem que ser saúde e não doença, né? Eu acho que a medicina está mudando, eu acho que muitas pessoas têm buscado a informação e a prevenção, e eu diria que hoje a maioria das minhas consultas são de prevenção, né? Que bom. Desde que eu cheguei de volta, então que eu comecei a trabalhar em Novo Hamburgo, eu noto uma diferença crescente, né, de prevenção. Antes me procuravam só para a doença, e hoje eu já vejo que as pessoas buscam para prevenção. E muito, sim, das doenças, dos cânceres, estão relacionados ao nosso estilo de vida. Então, existe um grande percentual que pode ser reduzido com cuidados com a nossa saúde, né? Mudanças nos nossos hábitos ruins, né? É verdade, gente. Rotina saudável é bom em todos os sentidos, né, doutora? Sim. Inclusive na prevenção de uma doença como o câncer. E é claro que a gente tem que ressaltar que, pessoas que têm um estilo de vida saudável, cuidam da alimentação, fazem atividade física, vão ter uma chance menor de desenvolver as doenças, inclusive os cânceres. Mas, caso a pessoa que tem um estilo saudável desenvolva uma doença, ela vai ter uma evolução melhor, tanto durante o tratamento, como menos chances de retorno dessa doença, ou então uma disseminação mais grave, como metástase, enfim. Então, eu acho que vale para qualquer pessoa, né? Para qualquer pessoa, aquelas que querem reduzir a sua chance de ter doença, como aquelas que, por azar, né, digamos assim, tiveram a doença e querem diminuir a sua chance de evoluir ruim, né? Na verdade, doenças descobertas na mamografia, por exemplo, são doenças com altas chances percentuais de cura, né? A mamografia, o exame, mesmo que as pessoas pensem que não, que ela é dolorosa, que ela dói, que ela pode machucar, ela é o exame que diagnostica lesões mais iniciais na mama. Então, entre a mamografia e a eco, a mamografia segue sendo o exame mais importante, claro, que na devida faixa etária, após os 40 anos. Eu estive do lado da minha amiga Daniela Moraes quando a doutora Gabriela deu o diagnóstico de câncer de mama para ela. A doutora Gabriela fala assim tranquilamente com o paciente. Eu não sei se eu teria a mesma estabilidade emocional para falar sobre essa questão. Claro que é um diagnóstico que assusta, né, doutora? Assusta. Mas que muita gente deixa, né, principalmente nessa época da pandemia, adiou o seu diagnóstico, deixou para lá. Muita gente, eu escuto muito falar aqui no Vale do Sino, gente, me assusta isso. Melhor não saber, melhor fazer o exame e não saber. Melhor é fazer o exame e saber logo tratar precocemente, né, isso, doutora? É o ditado, quem acha, a gente sempre brinca com a mamografia, quem acha cura, né? E quem só acha depois de muito tempo, com uma lesão já maior, perceptível ao toque, claro, não quer dizer que não tenha cura, mas as chances elas vão diminuindo à medida que os tumores são maiores, né? E dar um diagnóstico não é algo fácil, né? É verdade. Porque o que acontece? A gente tenta não misturar as coisas e tem que ser muito claro e objetivo na hora de dar um diagnóstico, mas é impossível não se identificar, né? A Daniela Moraes, como tu falou, nós somos da mesma faixa etária, então, assim, eu atendo pacientes, infelizmente, mais jovens que eu, com câncer de mama, então, hoje em dia, infelizmente, tem aparecido em todas as faixas etárias. E é claro que a gente sempre se identifica com o paciente, a gente sofre junto, só que a gente tem que ser objetivo naquele momento, né? Então, é um momento
que qualquer pessoa que estiver na minha frente vai me odiar, né? Faz uma contrarreferência, não tem como dar um diagnóstico, é dar uma notícia horrível, né? Mas, enfim, depois, como tu mesmo conhece a história da Daniela, isso vai passando, as fases do tratamento vão acontecendo e passa, né? Passa anos e a maioria das pacientes ficam bem. Em muitos casos, né, doutora, precisa Sim. inclusive ter um apoio psicológico. Tem um apoio psicológico, muitos casos. É multidisciplinar o tratamento, tá, gente? Vai nutricionista junto, vai fisioterapeuta junto, vai muitos profissionais ali apoiando. E que bom que nós temos profissionais assim nesse sentido, né, para acolher. Né? A gente está falando de uma época de pandemia onde a regra é o distanciamento, né, doutora? E muitas vezes a gente não entende o distanciamento como uma falta de carinho. Né? Então, o carinho pode existir, gente. Pode então, existir mesmo com distanciamento. Câncer, né, doutora? Uma mensagem de texto, um beijo de longe, um lanche deixado em casa. Olha, preparei um lanche para você, cuida aí, toma. Então, é o meu pedido aí para todos os nossos ouvintes. Cuida do paciente oncológico, gente. Leva teu carinho como tu puder. Isso aí. Doutora, faz muita diferença esse apoio da família, dos amigos, né, dos colegas de trabalho. É uma fase que a pessoa fica muito fragilizada, tem muito medo da morte, né, Adriana? Mas hoje em dia, realmente, a maioria das pessoas consegue tratar e levar muito bem, ficar curada de um câncer de mama, por exemplo, que é a área que eu trabalho. E a gente sabe que hoje mesmo doenças mais avançadas, né, não são uma sentença de morte, né? Hoje em dia, com a modernidade da medicina, com todas as drogas que a gente diz são as medicações, né? Com todas as drogas que existem na área oncológica, as pessoas, as mulheres, e temos que falar que o homem também tem câncer de mama, as pessoas, então, com câncer de mama, conseguem, mesmo com doença avançada, ter muitos anos com uma qualidade de vida muito boa, porque realmente essas medicações, cada ano são lançadas mais medicações e mesmo doença avançada tem sido controlada por muito tempo. E quando a gente fala de prevenção, tem uma área aí específica chamada de oncogenética, que criou aí, gente, marcadores, principalmente nos genes BRCA1 e BRCA2, que são aqueles que criam a predisposição genética para o câncer de mama. Quem não se lembra do caso da Angelina Jolie, né? Fez uma mastectomia, gente. Mastectomia significa a retirada das mamas. E também fez a retirada dos ovários, claro, com indicação médica, depois de um rastreamento que dava alta incidência de predisposição para o câncer, né, doutora? Então, não é todo mundo que vai falar, vou tirar minhas mamas para prevenir, né, doutora? Tu sabe que eu recebo esse tipo de questionamento no consultório, né? Eu gostaria de tirar as mamas porque ou eu vou fazer uma cirurgia plástica, o cirurgião já me disse que vai tirar as mamas, vai colocar prótese. Então, não é tão simples assim, né? Não que não exista essa indicação, eventualmente sim, mas vou dizer que são poucos os casos que a gente indica. Hoje já se conhece muito, então, dessa avaliação genética, além do BRCA1 e 2, existem outros genes envolvidos com a possibilidade de uma predisposição a câncer de mama ou outros cânceres associados ou não, né? Hoje em dia se conhece uma gama de doenças que possam ser, então, de fundo genético, né? E se faz a prevenção naquela situação, né? A indicação da mastectomia bilateral como prevenção, ela tem que ser muito pensada, mesmo nas pacientes que tenha o fator genético envolvido, que tenha esse teste genético mostrando a mutação. Por quê? Porque é uma doença que, aliás, é uma cirurgia que pode ter muitas complicações. Já fiz algumas situações, sim, a grande maioria evolui muito bem, com resultado estético razoável. Não podemos dizer que vai tirar a mama e botar um silicone e vai se achar linda, né? Por quê? Porque não é a mesma coisa, não é a mesma proposta que a cirurgia de colocação de silicone puramente. Quando nós colocamos silicone por estética, nós mantemos a nossa mama e ela é projetada para frente com silicone. Então, o formato é aquele formato da nossa mama, um formato mais natural. Quando a gente retira a mama e põe o silicone, a gente fica com muito pouquinho tecido de mama, né? Não se consegue tirar 100% do tecido da mama. Então, o resultado estético pode não ficar tão satisfatório.
Então, sempre tem que ser posto na balança o real risco. Então, se tem a predisposição genética, sempre tem que ter essa avaliação multidisciplinar, avaliação psicológica. A pessoa tem que entender bem como a coisa funciona. Então, não é uma cirurgia tão simples quanto, eu quero tirar para diminuir meu risco, né? E é claro que a gente tem que lembrar que uma predisposição, então, comprovada, é uma predisposição, né? Não é certo que essa pessoa vai desenvolver um câncer de mama. Ontem mesmo, por coincidência, eu atendi uma menina que é mutada BRCA1, eu acho, se eu não me engano, 1 ou 2. E ela conhece essa história, por exemplo, ela tem vários familiares comprometidos, por isso que ela fez o teste. E ela disse que no início ela estava decidida a tirar as mamas. Uhum. E aí quando a mãe dela, por acaso, fez a cirurgia, evoluiu muito ruim, sabe quando fica tudo ruim, complicou, infeccionou, ela disse, não quero. Eu vou fazer minha prevenção bem certinha, periódica, porque aí o que acontece? Se ela for desenvolver e fizer a prevenção bem certinha, nós vamos descobrir bem no comecinho e também vamos tratar. Então, são 2 linhas de pensamento, né? Que isso tudo tem que ser muito conversado. Vem aí o Conta Gotas com Caroline Costa. Bom, Adri, hoje a gente vai falar sobre o abacaxi, isso porque a fruta possui em sua composição vitaminas A, C, do complexo B, além de manganês, magnésio e potássio, que aumentam a imunidade do corpo e reduzem também as inflamações. O abacaxi ele é rico em bromelina, aumenta o efeito das enzimas digestivas tripsina e pepsina, assim como auxilia a digestão. As propriedades anti-inflamatórias da bromelina ainda proporcionam alívio para os desconfortos causados pela artrite reumatoide. Então estão aí os benefícios do abacaxi. Seguimos então com a nossa conversa com a doutora Gabriela Santos sobre o câncer. Doutora, existem manifestações na mama que não necessariamente são tumores malignos, né? Quem pega uma mamografia, como eu fiz, leva um susto e fala, meu Deus, eu tô morrendo. Não é bem assim, né, doutora? Sim, normalmente, quando acontece isso, o paciente liga desesperado para o consultório, que é a consulta naquele dia, enfim. Mas existem vários nódulos ou até algumas alterações visíveis na mamografia, microcalcificações, várias descrições ali nos exames que não significam câncer, né? Então, claro que depende daí da avaliação do radiologista, a conclusão dele, a avaliação do mastologista, enfim, para ver a necessidade ou não de fazer algum tipo de biópsia. E existem realmente lesões que a gente só olha e diz, não, fica tranquila, não tem nada, né? Então, eu sempre tenho, né, quando eu tenho a oportunidade de conseguir falar com quem faz o exame, para que tenha o cuidado de não dizer nada que possa assustar na hora, né? O exame tem que ser feito e tem que ser levado para o seu médico, seja o ginecologista que pediu, ou seja o médico que lhe pediu, tem que ver e ele sim que vai dar opinião, né? Não aquela coisa desesperadora da hora do exame, né? Nada de jogar resultado no Dr. Google, né? Não, e nem esquecer na gaveta, né? Porque às vezes acontece, esse ano aconteceu agora em 2020 muito. As mulheres, algumas fizeram e deixaram lá, vou esperar passar a pandemia e tal, e o exame vai ficando, e passa 1, 2, 3 meses, e às vezes não leva no seu médico e acaba esquecendo muitas vezes. Então, tem que ter muito cuidado. Fez o exame, tem que levar no médico para que não fique nada engavetado e também passe desapercebido, né? Olha só. Doutora, anticoncepcional pode aumentar a chance de uma mulher ter câncer de mama ou é mito? É mito. Até o momento, não existe nenhum estudo que fale que sim, né? Os estudos ainda são duvidosos e a grande maioria fala que não existe relação. A reposição de hormônio para a menopausa, sim, já se falou e já se comprovou em estudos que tem relação com o aumento da incidência. Todas as mulheres com o envelhecimento, nós temos que ter mais cuidado, então tudo tem que ser muito bem pensado, né? As reposições hormonais, tudo isso. Não quer dizer que não possa fazer. Cada situação tem que ser individualizada. Assim como eu acho que o anticoncepcional. Até agora não tem nada mostrando que tenha relação de risco. Mas existem tantos outros métodos também, hoje em dia, que podem ser discutidos com o ginecologista. Então, eu acho que tanto anticoncepcional como reposição hormonal para menopausa tem que ser muito bem conversado com o seu gineco.
Muito bom. Doutora, e para encerrar, a mulher pode ter câncer numa mama, se tratar, se curar e depois ter câncer na outra mama? Pode, ela pode ter um retorno de doença, por exemplo, na mesma mama tratada, né? Ou ela pode ter um outro tumor na outra mama em algum momento, né? Isso sim. Por isso as mulheres ficam para sempre monitoradas, né? Depois de um câncer de mama. E toda mulher devia ser assim também, né, doutora? Cuidar Todas da nós, saúde com frequência. depois dos 40 anos, principalmente, não podemos esquecer de fazer nossa revisão anual. Fica a dica aí, então, pessoal. Eu quero, então, agradecer a participação da médica mastologista de Novo Hamburgo, doutora Gabriela Santos. Muito obrigada por tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço o convite e fico sempre à disposição. Beijão, gente. Tchau, tchau.